Fala, gente, toda vez que você abre um canal no YouTube, fala alguma coisa na internet, no Instagram, no Facebook, no TikTok, seja lá onde for, toda vez que você faz isso, você se predispõe a falar com alguém, né? Pode ter uma pessoa do outro lado, até nenhuma às vezes, ou milhares, milhões, enfim, pode ser milhares se tornar milhões e de repente você ser um grande youtuber e tal. Isso é possível acontecer e na verdade no fundo essa é a meta. Por mais que diga-se que não, essa é a meta de todo mundo que publica na internet qualquer coisa. Sejamos nós aqui no pequeno canal que fala sobre coisas fúteis, e eu vou explicar por que eu digo isso, ou pessoas que trazem informações, coisas realmente de cunho de interesse público, que prestam serviço à sociedade. A salvo aqui uma frase ou outra no meio de um vídeo ou outro, não há essa prestação de serviço à sociedade. O canal é de entretenimento, o canal é para as pessoas se divertirem, as pessoas que gostam das coisas que a gente fala aqui, se divertirem, verem, ter algo para ver. Tem muita gente que fala que vê à noite, bota lá o celular, fica assistindo aos vídeos, outros veem na televisão, né? Precisa-se ter uma mínima remuneração, isso é necessário, por isso aparece um QR Code para doação, a chave Pix, não vou nem falar disso hoje, mas vai aparecer aí em algum momento. Enfim, é a ideia, né? O fato é que isso, em tempos modernos, onde cada um tem uma opinião sobre tudo, e muitas vezes a opinião é certeira. Perceba quando alguém lhe dá uma opinião, muitas vezes, essa opinião não é dada de uma maneira que você entende que a pessoa está querendo que algo seja questionado. Não, essa opinião é dada de modo que essa pessoa lhe passa a ideia de que ela tem a certeza. Olha, isso é assim. Isso é desse jeito. Isso não é verdade, isso é assim. Né? Com coisas que não são óbvias. Esse é o problema. Porque se eu disser que isso aqui é uma armação de óculos, é um óculos, você não tem como contestar. Aparece, hoje em dia aparece quem conteste. Há quem diga que vacina não serve, que a Terra é quadrada, né? Não há quem diga isso. Então vai aparecer, mas as pessoas, isso não tem valor, isso com o tempo vai se diluir. E se essa pessoa levar isso adiante e tal, vai acabar se desmoralizando de algum jeito. Vai ficar claro, né, que isso é um óculos. São óculos, não tem jeito, por mais que existam alucinados aí que digam outras coisas, não tem jeito de mudar. As outras coisas não, as outras coisas a gente precisa sempre dar a informação, mesmo que seja algo mais científico, empírico, algo que, mesmo que seja, é importante que a gente sempre coloque as coisas de modo que, de algum jeito, por mais que seja impositivo, né, veemente, olha, isso, por exemplo, eu tenho opiniões sobre tudo que está acontecendo, principalmente na política, que diverge, principalmente no canal aqui, que é um canal que trata de canivetes, ferramentas, onde a maioria das pessoas, e eu tenho consciência disso, tem um espectro, por um lado, no espectro político que é diferente do meu, né? Quando eu dou uma opinião aqui, é uma opinião, muitas vezes eu dou ela com veemência, mas lá no fundo, quando é só uma opinião, eu tenho que necessariamente, infelizmente, para quem não gosta, eu tenho que entender que ela pode estar equivocada. Mas a gente dá, não é para deixar de dar opiniões, principalmente informações ou opiniões equivocadas, principalmente se não são aquelas coisas que vai prejudicar pessoas. Quando entra nessa esfera de prejudicar pessoas, de causar danos, é onde entra no crime. Né? A fake news se forma dessa forma, existe dessa forma. Quando você diz uma coisa é assim, você também não sabe. Você diz daquele jeito, contando com a possibilidade grande, relevante, de que a outra pessoa também não saiba. Então, pela forma que você diz, é muito mais fácil de que você consiga impor a sua vontade, o que você está dizendo como verdade absoluta, porque você diz dessa forma e você parte do princípio que a outra pessoa também não sabe. Bom, se ela também não sabe, ela vai simplesmente aceitar. E os debates ficam estreitos por conta disso. Quando se trata de um canal sobre as coisas que a gente fala aqui, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é incomum eu dar uma referência sobre uma ferramenta, um pequeno canivete, que está equivocado. Não é incomum, é muito comum, inclusive. Porque quando parte de informações que eu tenho, que eu peguei, com menos grave. Existe uma gravidade, claro que é como eu disse, isso aqui não vai mudar a vida de ninguém se eu der informação errada sobre este canivete. O máximo que pode acontecer é alguém comprar este canivete em algum lugar e dizer, não, aquela informação que você deu, eu comprei, não é assim, mas não vai prejudicar necessariamente a vida de ninguém, diretamente a vida de ninguém, né?
Então, dessa forma, vamos dizer, eu me isento de qualquer responsabilidade no sentido de... no sentido até, vamos dizer, criminal. Eu não estou cometendo um crime, estou dando informação sobre uma coisa que pode estar errada. As pessoas têm a oportunidade hoje de pesquisar. Quem está aqui no canal pode ir em 200 canais e pesquisar. Mas, na verdade, ninguém está certo, 100%. A não ser quando é uma informação científica, algo que eu li da minha área. Sou formado em comunicação, especialista em gestão. Toda essa área eu li, estudei, eu posso dar essa informação, pelo menos eu tenho ali fontes, que é a literatura, que são os livros que eu li sobre aquele assunto, que é o que eu estudei, que são as informações que eu captei ao longo do tempo, para ter aquela formação, né? Eu posso colocar de forma mais assertiva e, vamos dizer, isso seria muito menos antagonizado, deveria ser muito menos antagonizado por essas pessoas que são absolutamente leigas naquele assunto, como eu sou em todos os outros. Né? Como eu sou em todos os outros. Então sempre vai ter isso. Isso é algo agoniante. A gente sente uma certa agonia, porque a gente queria que fosse diferente, mas não vai poder fugir disso qualquer pessoa que vir falar na internet ou postar qualquer coisa na internet, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer mídia, qualquer espaço. Isso é muito bom, por um lado, porque, vamos dizer assim, joga uma liberdade, né? Embora eu seja a favor, mais do que a favor, eu acho urgente uma regulamentação dessas mídias, porque os danos que são causados por algumas pessoas. Agora mesmo eu vi um caso, não sei se vocês viram, de um rapaz que entrou na igreja evangélica, dessas, não estou falando de todas, tá? Estou falando dessas igrejas Pegue e Pague. Dessas igrejas você tem que comprar o seu lugar lá, que são muitas, infelizmente, que usam o nome de Deus. Tá. Ele tinha recebido indenização de 30 mil reais de alguma coisa que ele fez. Enfim, ele recebeu um dinheiro, uma pessoa simples, então tinha esse dinheirinho para comprar uma casinha, sei lá, enfim, não sei o que ele faria com o dinheiro, e entrou na igreja e o pastor convenceu ele a doar todo o dinheiro para a igreja. Não sei se vocês viram esse caso. E ele, enfim, lutou muito com o pastor, porque o pastor garantiu que a vida dele ia mudar. Ele cobrava do pastor que a vida dele não mudou coisa nenhuma, que ele já nem queria que a vida dele mais mudasse, mas queria o dinheiro de volta. O pastor não devolveu e ele foi à justiça. Isso tramitou por um longo período e a justiça ordenou que o pastor devolvesse o dinheiro a ele. Porém, tem uma cena da audiência em que o juiz dá um verdadeiro esporro nele. Só olha, eu vou determinar aqui que seja devolvido. Entendo a má fé do pastor, entendo como a fé do pastor, porém o senhor deu porque quis, deixe de ser alesado e abestalhado. O senhor ainda é um homem jovem, um homem de 60 anos, está entrando na fase do idoso, mas é um idoso jovem, ainda é um homem jovem, que vive no mundo moderno e tem certa obrigação também de saber como as coisas funcionam. E o juiz disse a ele, o senhor deixa de ser demente, entendeu? O senhor deu porque quis, eu estou dando aqui porque por tudo que me chegou pela lei eu entendo que houve uma má-fé, que há uma necessidade de reparação, e não vai haver a reparação direta, mas a devolução dos valores eu vou determinar, mas o senhor deixa de ser alesado, abestalhado, para dar seu dinheiro em igreja a pastor. Foi o que o juiz disse, e eu achei muito bonito da parte do juiz, né? Deu ganho de causa, ou seja, o direito é assim, né? O direito parte de uma vontade, de um querer, que alguém entende que não deve fornecer, a pessoa entende que tem esse direito, você vai à justiça para que a justiça determine. Né? Eu achei bonito esse caso. Então, isso é uma coisa fruto desse mundo moderno. Da internet para fora, para as igrejas, porque hoje o que mais tem é igreja. Tem profeta aí de 12 anos, 14 anos, falando como adulto, achando bonito, gente seguindo isso. Olha, o mundo está esquisito, Não que seja pior do que era o mundo do passado, quando a gente tinha muito menos coisas, e eu vi uma estatística sobre isso que eu achei interessantíssima. Dizia o seguinte: nossos avós e bisavós tinham muito menos coisas do que nós temos hoje, e eram muito mais felizes. Né? E aí o estudo demonstrava por quê, em qual sentido disso que esse estudo baseava nesse resumo que eu dei para vocês. Então é isso, não vai ter jeito, essa exposição acontece, você se predispõe a dizer qualquer coisa na internet, YouTube, como eu disse, qualquer mídia dessa. Você quer que pessoas te sigam, que pessoas te acompanhem, você tem vontade que isso aconteça. É normal que você tenha. Eu não vejo outro sentido. Eu, pessoalmente, não vejo outro sentido. Eu estou aqui para que tenha cada vez... Gostaria que esse vídeo tivesse 2 milhões de visualizações, 500 mil inscritos, só por conta desse vídeo. Não vai acontecer.
tá? Não vai acontecer. E também não vai acontecer uma coisa que tem que ficar clara para quem começa, para quem quer abrir canal, qualquer coisa, não é só por minha incompetência, é também, no meu caso eu considero um pouco por minha incompetência, mas é porque existem técnicas, formas, assuntos, situações, né, que cercam o tal do algoritmo para que ele coloque o seu vídeo disponível para mais pessoas, mais e mais pessoas, né, e isso lhe renda um canal grande e, consequentemente, poder. Né? Nós saímos da época que quem tinha poder é quem tinha só dinheiro. Quem tem poder é quem tem inscritos. E eu estou falando de 5 milhões de inscritos para frente, tá, gente? Porque é ilusão achar que quem tem 100, 200 mil, 300 mil inscritos, 500 mil, que isso já é muito mais do que a gente tem, vive de YouTube, vive bem, ganha grana, não é assim? Claro, pode acontecer uma coisa ou outra, tem uma bela parceria ali, isso lhe render altos, pode. Mas ganhar dinheiro mesmo é acima de 1 milhão, meus irmãos. É acima de 1 milhão de inscritos. E isso é muito difícil. Provavelmente está aí demonstrado. A gente, por exemplo, não chega lá. Outros canais chegaram mais perto, parabéns. Porque são melhores? Eu costumo dizer que sim, porque se vem uma pergunta direta, por que tal canal cresceu tanto e é sobre o mesmo tema? É mais ou menos parecido com o teu, e o outro canal cresceu tanto e o teu não? Porque o cara é melhor, o cara achou uma forma melhor, o cara tem mais habilidade, tem mais jeito, ou não tem jeito nenhum e isso agrada. Você entende? É como fazer uma música, é como pegar um violão ou qualquer outro instrumento e compor uma música, uma harmonia. Hoje nem precisa mais, a inteligência artificial faz para você. Eu fiquei assustado com o que eu estou vendo que é capaz de fazer a inteligência artificial. É o fim também dos compositores, será isso? Enfim. Gente, é isso que eu queria dizer. A gente não deve se constranger quando há críticas, antagonismos, pessoas divergem e tal. E mesmo assim, claro, que você entende também é o seguinte, bom, se uma pessoa me procura para fazer uma crítica, para antagonizar com alguma coisa que eu disse, para dizer que não está certo alguma coisa que eu disse, e ela é muito veemente na questão da primeira pessoa, isso é errado, eu sou assim, eu faço isso, eu sei disso. Fecha a porta um pouco, porque se você entrar no mesmo tom daquela pessoa, não é você que sabe disso não, quem sabe disso sou eu. Se você entrar nesse mesmo tom, a conversa não vai parar. E sempre, quase sempre, vai migrar para as questões políticas. É um negócio impressionante. Nós aqui já nos conformamos, somos pequenininhos, temos uma posição política, se for falar de política, totalmente diferente da grande maioria. Temos consciência disso, temos noção exata na carne, na própria carne, dos prejuízos que isso traz. Né, para o canal, a maioria dos canais que falam disso também falam de armas, gostam, e nós detestamos armas, detestamos tudo isso, quase detestamos o que falamos. É absurdo o que eu estou dizendo, e é um absurdo mesmo, mas é só para dizer assim, isso é lazer, isso é diversão, isso é possivelmente bem-estar para alguns, isso é possivelmente, vamos dizer, uma forma de viver. É entretenimento, gente, é entretenimento, mas a gente não faz só entretenimento, não tem como fazer só entretenimento. Em algum momento, em alguma situação, entre milhares e milhares de vídeos que são feitos, nós aqui já passamos estamos perto de 3 mil vídeos já, em algum momento isso vai aparecer. O que eu acho, o meu lado, vai aparecer, seja quando eu falo de um canivete que tem, por exemplo, fabricação norte-americana, e eu não tenho nenhum deslumbramento com os norte-americanos, com aquele país esquisito, na minha opinião, onde se vive para trabalhar, e isso não é um modelo. Tem gente que ainda fala com orgulho, não, isso é um país, todo mundo trabalha 12, 14, 15 horas por dia, não, isso é um lixo. Isso é um lixo. Já que o moderno vem hoje, o moderno em relação a direitos trabalhistas, vem hoje da Europa, onde se trabalha menos. Por quê? Porque se pensa na pessoa, há um investimento em gente. Olha, o patrão está pagando, 4 horas eu pago por dia para você trabalhar e as outras 4 eu estou pagando para você viver bem, para você viver com sua família, para você ir para um piquenique, para uma viagem, conviver com seu filho, passar mais tempo lendo em casa, sei lá. Né? Mas os Estados Unidos ainda está na minha opinião, naquele tempo, né, do capitalismo selvagem. Não, aqui vai se ganhar razoável, agora tem que trabalhar 18 horas por dia. Isso não é vida. Leva as pessoas a um estilo de vida onde, sim, por isso um país tão, vamos dizer, tão economicamente à frente de todos os outros, ainda é a maior economia do mundo. A China agora vem rivalizar, mas ainda é a maior economia do mundo, inclusive a maior força bélica, né, militar do mundo, mas tem uma taxa tem uma expectativa de vida parecida com a dos países pobres, justamente porque não há esse investimento em gente.
né? Essa aposta nas pessoas, não no bem-estar das pessoas. Não está se pensando nisso. Infelizmente, um grupo muito grande desses caminhos exagerados por um dos lados apoia isso, acha isso bonito, trabalhar 18, 20. Isso não existe. Isso não existe, isso não é correto, isso não está certo. É por isso que, vamos dizer, o lado, vamos dizer, político que eu me identifico mais, sempre disse, vem há anos e anos, há décadas, né, desde que eu participo da militância da vida política, vem há décadas defendendo redução de carga horária sem redução de salário. É justamente para se adequar às leis. Na Europa, em muitos países da Europa, está muito mais, vamos dizer assim, evidente o investimento em gente, o pensar nas pessoas. Perceberam como eu disse isso agora, como eu contei essa história? Aí você pode estar dizendo aí, quem disse que a Europa é assim? Quem disse que na Europa se pensa mais nas pessoas, na questão trabalhista, né? Aí eu vou dizer, olha, são informações, eu nunca fui na Europa. Nunca fui, não tenho vontade, inclusive vou até dizer, não tenho vontade de sair do Brasil, nunca saí, e não tenho vontade de conhecer Cuba e talvez alguns países da América do Sul, Argentina. É o que eu tenho vontade, é uma vontade assim, que quando eu fico aqui um pouquinho quieto já passa a vontade, tá? É uma vontade que passa ligeiro. Não é grande vontade não, até porque eu não conheço nem meu sertão todo aqui, lindo, maravilhoso, eu não consegui conhecer ainda. Então, antes de eu conhecer esses países, vamos dizer que eu tenho uma certa vontade de conhecer, eu conheceria o meu sertão maravilhoso, não é isso? Então é isso, mas perceberam como eu disse? Então eu posso ter um grupo de fiéis que simplesmente acredite cegamente no que eu digo e eu passe alguma credibilidade por algum motivo, que não serão o meu lindo boné, os meus lindos olhos, mas algum motivo passa alguma credibilidade e as pessoas simplesmente acreditam em mim sem antagonizar, sem se questionar, ou também é uma coisa que nós temos. A não ser um assunto que nos provoque grande interesse, a gente também não vai pesquisar. Eu vi agora o caso dessa moça que foi condenada, todo mundo dizendo, inclusive gente de esquerda, olha, acho que a pena foi exagerada, a mulher pichou uma estátua, né, naquela tentativa de golpe absurda que ocorreu. É absurdo, quando eu digo assim, gente, não é nem para... É simplesmente porque se o presidente, que era presidente na época, tivesse chegado, não precisava nem dizer, bastava passar um Twitter, eles não gostam do X, né, do X. Gente, perdemos, todo mundo para casa, fica para a próxima, vamos fazer uma oposição a esse governo, estava tudo resolvido, nada disso teria acontecido. Mas estão dizendo aí que... Aí eu fui ver. Está na internet o processo dela. A pena não foi exagerada. A pena não foi exagerada. Há quem diga já que ela foi branda demais. Porque a moça não foi presa porque fez. Aquilo, inclusive, foi citado, ela seria absolvida só por ter pichado a estátua. Teria pego ali uma pena, vamos dizer, aquelas penas menores, né? Que você paga uma cesta básica e pronto. Não foi aquilo. Ela estava associada criminalmente... para que se o crime que ela foi lá cometer, e ela confessou, foi lá para isso mesmo, para impedir posse, não aceitava, agora danou-se. Se todo grupo que não aceita mais o político for quebrar tudo, for plantar uma ideia de que ali se instaure logo em seguida um regime autoritário, então o direito também prevê isso, as leis também prevê isso. Olha, se o crime que tu foi lá cometer e tu confessou, porque ela confessou, tivesse dado certo, muitas pessoas poderiam ter morrido, que é o caso da ditadura, né? Muitas pessoas teriam sido torturadas, provavelmente, porque assim é toda a ditadura, né? Um regime que não tem eleição, né? Então é isso, aí eu tenho essa opinião, aí você tem outra. Você fica repetindo o que você vê no... Ah, ela foi presa, não foi presa por o batom na estátua, ela não seria presa por aquilo. Ela não seria presa por aquilo, jamais, foi só aquilo. Ela tivesse lá se juntado em um dia normal e tivesse pichado a estátua, não ia acontecer nada com ela. Isso, aí, claro, é um crime, que é dano ao patrimônio público, né? Mas ali a representatividade, o crime que ela foi cometer, e ela disse que foi cometer mesmo esse crime, é porque as pessoas nem leem. Se você lê o que ela confessa que foi fazer, acabou, a pena foi até branda, né? Foi até branda. Não vou dizer que foi branda, acho que foi justa, tendo em vista também uma coisa que é a proporcionalidade, né, do que a justiça vem dando. E outra coisa, não é um ministro que resolve a pena, por favor. A justiça nesse ponto não é tão mal feita assim. São 11, que é justamente para... Vamos lá, um erra, o outro erra, tem mais 9 para acertar e mitigar, diminuir as possibilidades de erro, né? E outra coisa, essa gente que está reclamando aí, fica falando isso há não sei quantos anos atrás, quando era o outro que estava sendo preso, dizendo a mesma coisa, que era golpe, que estava sendo influenciado, que a justiça não estava sendo honesta, estava vibrando.
Estava dizendo que a justiça do Brasil estava maravilhosa. Olha que justiça, agora sim o Brasil achou o caminho. Quer dizer, sabe, besta nós, bestas, somos nós que vivemos atrás de política. Eu tenho o meu lado político, ele é claro e evidente, nunca mudarei, mas nunca fui fã de político nenhum, ninguém nunca me viu com camisa de político nenhum aí, fazendo propaganda política ou endeusando. Política é pra gente cobrar dele, exigir que seja feito um bom governo, dar-se um cheque em branco a um político, e isso não é só presidente da República, não é prefeito, é governador, é vereador, dá-se ali uma confiança que é pra gente cobrar, né? Mas meu lado político é esse, não vai mudar nunca, e quem estiver achando ruim realmente vai ter que deixar o canal, se isso for importante para isso. Então é isso, gente. Todas as coisas que a gente diz, perceba, disse agora mais um monte de coisa que eu fui ler, e eu me baseio na minha leitura. É como eu disse, eu acredito na justiça, antes e agora. Antes, quando a justiça estava julgando o outro, estava esse grupo todo feliz. Nossa, o Brasil estava realmente agora caminhando, o povo acordou, lembra? Acredito nela, houve erros, a própria justiça vai lá e conserta o erro, tanto que a justiça anula o processo. Eu tive um amigo que envolveu-se em outro problema, um negócio de um carro aí que ele comprou, a justiça, ele tinha sido recebido um processo e a justiça agora anulou. Reconheceu, olha, erramos, pode errar, existem os recursos. Claro que eu acho que o direito, advogados, deveria ter acesso mais fácil de todas as pessoas, porque dizem, mas tem advogado público, né? As defensorias públicas tem, mas as pessoas não têm acesso fácil à justiça, deveria ser muito mais fácil o acesso à justiça, é o que eu acho, é minha opinião. Tudo aqui é opinião, nada é verdade última. Acho que a verdade última deveria ser para todos nós apenas essa, ó, eu tenho o meu lado, você tem o seu, eu tenho o meu tal. O político que eu elegi, eu não vou ficar apaixonado por ele não, porque perceberam que não tem mais político corrupto no Brasil, acabou, não existe mais corrupção no Brasil. Corrupção no Brasil acabou. Todos os políticos agora que são condenados, julgados, condenados e presos ou não, agora é só dizer não, é a justiça que está sob um golpe. O outro não dizia isso também, né? A justiça está sob um complô, é um grande complô da justiça. Agora o outro vai ser preso com muitos... Não, mas é a justiça que está sob um golpe, um grande complô. Peraí, então é tudo inocente, pronto, inocenta tudo, deixa os bichinhos à vontade, né? Eu não, para o político que eu gosto, que eu votei nele, que eu acreditei nele, eu quero fiscalização, inclusive da justiça, dos órgãos que existem para isso. Tem Procuradoria-Geral, tem o Supremo Tribunal, tem umas formas de fiscalizar. Nós criamos, sim, uma rede de fiscalização para que o político que tem acesso a... que tem muitos poderes, quando a gente vota nele, ele é eleito, né? Inclusive tem previsto, graças a Deus, né, que perdeu a eleição, meu irmão, perdeu. Eu nunca votaria num político que ficasse ameaçando. Jamais votaria num político que ficasse ameaçando. Perder a eleição, perdi não, o problema são as urnas, não sei o quê. O problema são as urnas, o problema é a terra que é quadrada, né? O problema é a vacina que não serve, né? E vai se criando essas coisas. Muito melhor que a gente deixe com a justiça. Ainda mais os políticos, gente, que têm acesso à justiça fácil, têm assessorias jurídicas pagas por nós, os otários. Esses caras têm advogados bons pagos por nós. É simples assim, tá? Mas tá aí. Tudo que eu disse aqui, você pode acreditar, gostar, não gostar, é absolutamente aberto para isso, antagonizar ou não, mas pode estar errado. Por mais que algumas coisas das que eu disse são baseadas em ciência, algo que eu fui ler, fui pesquisar, por mais que assim seja, pode estar errado. É complicado, não é não? Viver não tá fácil. Grande abraço, até o próximo vídeo. Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo.